noite, diretores, professores e alunos da Escola Manuel Gentil. Meu nome é Wesley Tauan, sou aluno do segundo ano D e a nossa turma ficou com o tema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ou oficialmente Estados Unidos da América, são a nação mais influente do mundo. Considerado uma potência e exerce influência sobre diversas regiões do planeta, o país encontra-se no continente americano, no subcontinente América do Norte. Limite-se ao norte com o Canadá e ao sul com o México. Por conta de sua grande extensão territorial, apresenta uma grande diversidade cultural e étnica. Essa variedade estende-se também aos aspectos naturais com relevo, clima, fauna e flora. Os Estados Unidos são considerados um dos territórios maiores atrativos para a procura de oportunidades de emprego e melhoria de vida. A forte influência política e econômica militar exercida pelos Estados Unidos faz com que o país mantenha relações diplomáticas com quase todos os países, com exceção da Coreia do Norte, Butão e Irã. Os Estados Unidos são a nação mais rica e poderosa do mundo atualmente, e a história dela é cheia de acontecimentos importantes que marcaram a história mundial. O território que corresponde ao atual Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses, até que os colonos americanos conduziram o processo de independência pioneiro. Ao longo do século X e X, os Estados Unidos foram transformando-se em uma nação extremamente rica e tornaram-se uma potência econômica mundial no período da Primeira Guerra Mundial. Sua história ficou marcada por guerras como a Guerra da Secessão, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. Além disso, a história norte-americana foi marcada por movimentos sociais, como o movimento que lutava pelos direitos civis dos afro-americanos na década de 1960, e teve nomes de destaque a exemplo de Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Malcolm X, entre outros. Recentemente, a história americana teve como destaque a luta questionada por muitos do país contra o terrorismo. 13 colônias era o termo usado para definir as colônias britânicas situadas na costa leste dos Estados Unidos, até que essas conquistassem sua independência. A primeira tentativa de colonização inglesa foi realizada pelo corsário inglês Sir Walter Raleigh. A primeira das 13 colônias foi Virgínia, fundada em 1607 pela London Company. As 13 colônias puderam desenvolver-se de maneira bastante autônoma, com características que permitiram dividi-las em colônias do Norte e colônias do Sul. A independência dos Estados Unidos foi resultado da divergência de interesses entre a colônia e a metrópole ao longo dos séculos XVI, século XVIII. Após 5 anos de guerra, os ingleses derrotados reconheceram a independência dos Estados Unidos. No século X e X, os norte-americanos expandiram seu território no que ficou conhecido como Marcha para o Oeste. No auge do processo de expansão territorial, os Estados Unidos entraram em combate com os mexicanos na Guerra Mexicano-América, que aconteceu entre 1846 e 1848. A Guerra da Secessão foi resultado das divergências políticas entre os estados do Norte e os estados do Sul na questão da expansão do trabalho escravo para os novos territórios. O sistema de saúde americano é um dos mais avançados do mundo em termos de tecnologia e formação profissional. Podemos encontrar clínicas e hospitais em qualquer lugar, mesmo em áreas rurais e remotas do país. A maioria desses hospitais faz parte do sistema privado, embora possua subsídios de governo locais e estaduais. Em outros casos, eles são listados como associações sem fins lucrativos. Apesar de serem afiliados a grandes empresas médicas, o centro de saúde dispõe de equipamentos de alta tecnologia, medicamentos profissionais com alto nível de formação. E as despesas com a saúde nos Estados Unidos calculou-se em que em 2013 foi gasto uma média de 8.000 per capita em cuidado da saúde nos Estados Unidos. Naquela época, Luxemburgo gastava 4.000 por ano per capita e a Grã-Bretanha, que a OMS considera o melhor sistema do mundo, destina apenas 3.600 por habitante.
Já os Estados Unidos destinam 16% do seu PIB à saúde. Entretanto, apesar dos grandes gastos em saúde, este país tem resultados bem abaixo dos padrões dos países desenvolvidos. Por exemplo, os Estados Unidos estão na 34ª posição no ranking mundial, que mede a mortalidade infantil bem abaixo de todos os países desenvolvidos e até mesmo de alguns países em desenvolvimento. Como a maioria dos países, o sistema de saúde dos Estados Unidos é misto, com seguro de saúde público e privado, que o diferencia dos demais é o domínio do setor privado sobre o público e a falta de cobertura universal de saúde. Uma pesquisa realizada em 2011 revelou que 48% da população dos Estados Unidos recebeu seguro de saúde privado por meio do seu empregador, 5% adquiriram seguro de saúde de forma independente, 13% foram cobertos pelo programa Medicare, 18% foram cobertos pelo Medicaid e 16% não possuíam um plano de saúde. Esses 16% representam 50 milhões de pessoas sem cobertura. Dado o alto custo da saúde nos Estados Unidos, a maioria das pessoas sem cobertura não pode pagar pelos seus tratamentos mais caros, o que acaba colocando em risco sua saúde e vida.